episódio do De Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianca, é uma honra e uma alegria ter você aqui em mais um episódio. Você que é novo, tá chegando, já se inscreve tanto no Spotify como no YouTube. Ativa as notificações, porque o papo de hoje vai ser polêmico, o papo de hoje vai ser incrível. Eu tô com uma convidada mais que especial. Aqui nesse podcast eu recebo convidados diferentes, onde a gente aborda diversos temas com o objetivo de trazer edificação, chaves e insights para você. E hoje não vai ser diferente, porque essa minha convidada, atualmente, ela está estudando ciências políticas, ela atua nas redes sociais comentando sobre política, a política brasileira no perfil Cristã Never Socialista, criadora do curso Política para Leigos, eu que inclusive sugeri esse nome, foi realmente uma inspiração de Deus, que eu acho que de alguma forma estou contribuindo também para o projeto dela, que vai ser incrível e de sucesso, e que estará disponível em breve. O nome dela é Giane Santana, amiga. Sou eu, gente. Que maravilha, que bom ter você aqui. Eu também tô muito feliz, Drica. Foram tantos ajustes de agenda, né, Gi, para que realmente, de fato, a Giane pudesse estar aqui, mas como eu sempre falo, Deus, ele prepara o tempo certo, porque esse é o momento, essa é a hora certa para, inclusive, a gente falar tudo que a gente vai falar sobre política, sobre cosmovisão. Sim. Falar um pouquinho também do cenário atual da política, e eu tô animada. Sim, e tudo coopera pro bem daqueles que esperam no Senhor. Então, tudo tinha um tempo e eu tinha que estar aqui hoje, né? É isso. Não foi nenhuma das tentativas, mas foi justamente hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui contribuindo um pouquinho mais para você que não gosta de política, mas vai passar a gostar, porque não é nada complicado. É isso. Então, você que já tá nos ouvindo, escreve aqui como é que tá a sua expectativa para esse episódio. Também aqui na descrição desse vídeo tem o @ da Giane, para que também você possa aí estar seguindo ela, principalmente nesse momento tão importante da nossa história brasileira. E Gi, conta aqui pro pessoal como é que você foi parar na política, como é que você chegou agora criando também esse novo projeto de política para leigos. Como é que foi essa paixão por isso? Na verdade, eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre gostou de política. Quando eu era criança, eu amava assistir os horários políticos. Quando não era essa palhaçada como tá agora, né? Na era antes tiririca, tudo era bem assim ponderado. Mas eu sempre gostei muito de política. Só que eu nunca tive um encorajamento para me aprofundar, porque a gente sempre foi estigmatizado a política de que a política não presta, só tem ladrão e essas coisas. Daí eu conhecia Cristo, fui para a igreja e tá tudo bem também. Continuei gostando ou tentando reprimir esse meu gosto por política. Só que o que acontece? Nem todas as igrejas encorajam você a conhecer mais sobre política, porque, na verdade, tudo é política. Você se relacionar, você conviver com pessoas, tudo é política. Então, eu nunca fui tão encorajada. Eu não vou dizer que me proibiam de estudar a respeito. Mas eu não era encorajada porque sempre eu via aquele lema: política e igreja não se misturam. E não se discute, né? E não se discute. É igual futebol também, o pessoal fala. Eu sou corintiana, a propósito. E o que acontece? Quando eu migrei para essa igreja, para essa comunidade que eu tô agora, eu fui muito encorajada, porque lá eles acreditam muito na estratégia das 7 esferas, onde você expande o reino na sua área, naquilo que o Senhor te chamou, seja em artes e entretenimento, seja na saúde, seja no comércio, tudo. E aí eu falei assim, caramba, e eu vi que eram pessoas posicionadas que de uma forma não ficavam usando aquilo de manipulação. O seu status de liderança não era usado para manipular geral e falar, vamos votar em fulano, vamos votar em ciclano. Era no sentido de realmente ingressar ali e fazer algo diferente. Trazer uma consciência também, uma consciência né? e uma reforma naquele lugar. Já que existem muitas pessoas ali que, infelizmente, estão ali por carreira, por dinheiro, que Deus preparasse pessoas que fossem até a política para fazer a diferença na vida das pessoas, que é o importante. Sim. E aí eu fui encorajada. Então, uma das pessoas que muito me inspirou logo no começo, quando eu fui para Zion, foi a pastora Jaque Hayashi. Pelo posicionamento dela, assim, foi muito inspirador. E aí depois eu comecei a conhecer outras pessoas que foram me dando vários starts. Mariana Brito, a Renata Barreto, a ex-jogadora de vôlei que agora comenta também, que é a Ana Paula Henkel. São inspirações. Sim. Fora o professor Olavo de Carvalho, tudo, assim. E aí eu comecei a me aprofundar e a falar, eu quero me aprofundar nisso, eu quero que as pessoas conheçam
com a visão com que o Senhor me proporcionou. Que é aquela visão de você ajudar pessoas e não você ficar fechado numa bolha para si. Tá. Ou então, por exemplo, o meu lema é: eu sou cristã, mas no fato de um candidato ser cristão não significa que ele vai ter meu voto. Ele tem que ter bons projetos e ele precisa ter bons projetos para as pessoas, para a população e não só para sua bolha. Sim. Então é um desafio, porque se você fala muito sobre projetos, melhorias de pessoas, eu posso ser confundida como uma esquerdista, uma cristã esquerdista, que é o que não existe. E se de repente eu só foco na minha fé em relação a usos e costumes, ou defender a moral e os costumes e os valores, daí eu sou colocada no único extremo, que é o extremão da direita, que só pensa em si ou que não pensa muito nos outros. O que tem mentira dos dois lados, não é assim que funciona. Sim. Então, assim, o meu posicionamento é o de ser biblicamente embasada. Sim. Então, é nisso que o Senhor tem me levado e tem descomplicado para mim a política nesse sentido. A partir do momento que eu enxerguei a política com a ótica cristã, com a ótica da cultura judaico-cristã, com os fundamentos bíblicos, eu entendi que eu posso fazer a diferença, assim, para todas as pessoas na política, seja com projetos, não só me candidatando, mas quem se candidata. Vai fundo, gente. Boa sorte aí nas eleições. Mas existem muitas coisas nos bastidores em que nós podemos atuar e fazer a diferença. Sim, eu creio muito também, porque não é só se candidatar, né, Gi? Não. Tem toda uma preparação e eu acho que, acima de tudo, tem que ter um chamado, uma vocação e uma palavra de Deus, né? Falando também nós cristãos, que a gente parte do pressuposto e do princípio que a gente vai votar em pessoas que defendem a nossa fé, defendem os nossos costumes também, o que a Bíblia nos ensina e traz como princípios e valores. Eu acho que mais do que como você falou, não é porque é cristão que vai levar nosso voto. Eu acho que, eu falo por mim, que não sou uma pessoa que sei muitos detalhes de política, mas a partir do momento que eu entendi que a política, ela é sim importante, uma vez que a gente quer realmente ver uma sociedade transformada, a gente precisa também, de certa forma, entender. Exatamente. Né? Não, eu achei brilhante, né, quando a gente estava fazendo o nosso brainstorm, fazendo o nosso briefing, de como seria esse papo, de que justamente eu acho que assim como eu, outras pessoas, né, digamos, mais leigas, né, em termos de política, o objetivo até desse podcast é realmente despertar isso, né, para realmente trazer essa consciência da política e o quanto a gente não precisa ser o expert na política, a menos, por exemplo, no seu caso, ou pessoas que estão diretamente ligados na política, mas eu acho que minimamente a gente precisa estar entendido para a gente tomar as melhores decisões. Que não podemos repelir algo que a gente não conhece plenamente. Então, por exemplo, eu li muito sobre Karl Marx, eu li muito sobre a esquerda, para eu entender exatamente onde eu não quero chegar. Então, por exemplo, só até recalculando um pouquinho aqui a rota, para não pensarem que eu sou a favor de extremos. Sim. Por exemplo, eu sou contra o aborto, é um exemplo, por conta da minha fé. Eu sou a favor de uma vida de uma criança não nascida. Sabe? Então, existem alternativas em que podemos pensar em ajudar essas mulheres que, de repente, são vítimas de algum tipo de violência. Esse é um ponto. Só que o fato, quando eu falo, por exemplo, não votar necessariamente só em um candidato cristão, ele vai defender isso, mas às vezes eles usam só essa pauta e não pensam em melhorias em outros aspectos. Sim. Então, assim, eu aprendi a defender o que a Bíblia defende. Então, se a Bíblia é a favor da vida, toda vida é digna e toda vida ela é importante de acordo com a Bíblia. Então, eu não digo disso só para mim e para você que somos da igreja, por exemplo, somos cristãs. Então, existe um movimento do LGBTQIA+, de todo o alfabeto que pertence a eles. Eles são pessoas com igual dignidade que precisam ser assistidas também. Sim. Só que o nosso cuidado é entre você pensar em formas de ajudá-los e assisti-los como seres humanos, semelhante ao que a Damares sempre fez, a ministra Damares, no governo Bolsonaro. Quando ela montou a pasta dos direitos humanos, ela não quis repelir as pessoas das suas categorias. Os gays ou os homossexuais, que sejam as pessoas que estão ali separadas. Ela quis juntar todos porque todo mundo é ser humano. Sim. Então, olhar para todos com a igual dignidade. Então, existe essa diferença de você saber separar bem e escolher bem o seu candidato, mas não por um viés, justamente por um viés assim, religioso, para você não ser manipulado por aquilo. Exato. O que eu mais vejo nessas eleições, principalmente municipais e para prefeito, são pessoas usando: eu sou cristão e vou defender os costumes e os nossos
princípios. Os nossos princípios, tem vários estigmas que eles estão usando, vários rótulos que eles têm usado. E, ok, eu acho isso importante. Nós precisamos ter representatividade lá. Sim. Porque nós temos exemplos históricos, sabe? De pessoas que foram mercadores de escravos e que Deus tirou eles dessa situação para poder fazê-lo ser uma das pessoas que ajudou na abolição da escravatura lá na Inglaterra. Então, assim, nós temos que ter representatividade, mas para fazer o certo. Sim. E não só para querer votos de uma massa que tem crescido. Os evangélicos, até 2030, serão maioria. Sim. Então, você imagina como que o nosso voto não é valioso e como que nós não precisamos ter a percepção e, sobretudo, o discernimento do espírito para a gente não cair em vários contos, assim, e olhar exatamente para o que a Bíblia quer que a gente olhe, sabe? Enxergar como a Bíblia quer que a gente enxergue determinada situação. Sim. São Paulo, não sei se você sabe, tá um caos. Se eu estiver Total. falando muito, você pode me cortar, tá bom? Porque eu falo muito. É isso, bora lá. São Paulo tá um caos em relação às eleições para a prefeitura. Então, o que acontece? E os cristãos estão ali sendo, os votos dos evangélicos, os cristãos no geral, estão sendo ali disputadíssimos. Muito. Muito disputado. Então, você vê, peraí, de todo mundo, quem tem projetos? Porque, assim, a esquerda, ela vem camuflada. O que a esquerda fala? De ajudar os pobres. E a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos órfãos e das viúvas. Uhum. Se a gente não tomar cuidado, a gente vê um Boulos na igreja. Daqui a pouco ele vira um pastor. Ah, lógico. Então, assim, é muito O conveniente. discurso é lindo. É muito maravilhoso. Só que quando eu olho para as escrituras, eu encontro soluções para o racismo, eu encontro soluções para que nós sejamos bons mordomos em relação ao meio ambiente. Nós encontramos soluções nas escrituras para a saúde. Existem inúmeros exemplos. Então, nas escrituras eu tenho solução. Então, quando alguém fala, principalmente os cristãos comunistas, os que eu carinhosamente chamo de comunacrentes ou transcrentes. Boa, com muito maravilhosa carinho. essa Então, assim, colocação. o que eles mais questionam é: peraí, mas se Jesus nascesse hoje, ele ia ser crucificado por vocês. Não, pera lá. Quando vocês falam sobre o comunismo, que é todo mundo ter o que é de todo mundo, eu ter as minhas coisas e eu dividir para que todo mundo tenha igual, quando você olha para as escrituras, que é o que eles usam muito como exemplo, Sim. lá no Novo Testamento, que as pessoas elas entregavam seus bens para que fosse dividido entre os apóstolos e ajudado a comunidade. Só que não era assim que funcionava, porque eles faziam aquilo por amor à obra. Então, eles faziam aquilo por vontade própria. O comunismo quer te impor a não ter o que você tem para que todo mundo tenha igual. Quer nivelar todo mundo por baixo. Então, assim, existe as questões na Bíblia em que nós precisamos pensar, peraí, existiu isso. A Bíblia é a favor, sim, das pessoas mais necessitadas, se você for contextualizar para os dias de hoje. Mas de que forma? A Bíblia, ela dá total assistência, mas ela não é assistencialista. Sim. Então, existem inúmeras formas que eles estão usando as escrituras em favor deles e confundindo muito as pessoas. Distorcendo, né? Exatamente. Eu vejo muito... Eu acho que, até pegando esse gancho de cosmovisão bíblica, que, inclusive, é importante a gente trazer, e eu acho maravilhoso as suas colocações em termos de política, porque realmente faz esse paralelo e como a gente vê o quanto as ideologias elas são impostas de uma forma errada, porque não tem realmente a Bíblia como a base e o centro de tudo. Exatamente. E disso surge todas as pautas e questões que, inclusive, a gente vê como feminismo, entre outras, que a gente vê que candidatos defendem, mas por quê? Porque estão cegos e estão defendendo, querem alcançar uma massa que eles acreditam que é relevante, Sim. mas que, na verdade, não tem esse entendimento. Não, e eles conseguem alcançar justamente com esses discursos do eles contra nós. Exato. Então, às vezes, se a gente não tomar cuidado, até a direita entra nisso. Então, é muito importante, por exemplo, eu não gosto de me rotular como direita, mas entre uma esquerda e direita no Brasil, eu tô na direita, é inevitável. Nós somos mais conservadoras, Exatamente. é o que se aproxima mais do discurso, do que eles acreditam, né? Sim. Então, o que acontece? Eles instigam isso. Então, quando você vê a evolução do feminismo, a primeira, a segunda e a terceira onda, até para o que chegou até hoje, a desconstrução do gênero, é muito parecido. Ali tem uma veia do marxismo, porque o marxismo, a desconstrução era do eu contra eles, os operários contra os burgueses, quem detinha o poder. Hoje em dia, é eu do meu gênero, porque veja bem,
Nada contra quem quer ser um elefante, tem uns perfis de pessoas que são cachorros. Você pode ser o que você quiser, até um avião, ou um pneu, alguma coisa, Como sei lá, pode, qualquer né? coisa. Então, assim, a questão não é o que eles querem ser. Deixa eles serem o que eles quiserem. A questão é que se eles não conseguem entender o que eles são, seja para bichos, seja para pessoas, o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser um homem, ou o que ela não sabe, ela flui quando ela se sentir naquele lugar e tudo mais, ok. Só que se ela tem essa dúvida, se ela não consegue, se essa pessoa não consegue entender o que ela é, mesmo que a biologia fale, fulano, você é isso, tá na cara, mas tudo bem. Tirando a ciência, se ela não sabe o que ela é, como ela quer que nós aceitamos isso? Se eles não conseguem se aceitar como são Sim. e precisam dessa mudança, como que eles querem exigir que de cara eu entenda? Se eu chego e encontro uma pessoa trans, a menos que ela fale como ela quer ser chamada, se pra mim ela parecer um homem porque a biologia me mostra o corpo físico, eu vou falar, e aí, cara, tudo bem? Se ela falar, não, eu não sou cara, beleza, então me apresenta qual é o seu nome que respeitosamente eu vou te chamar pelo seu nome. Só que assim, é imposto. E Se eles você... invertem, né? Se você erra numa situação dessa, você é filmada, você tem celulares sobre você, você é o foco, e você é chamado de transfóbico, tudo. Sim. Entende? Então você vê toda essa polêmica, você vê polêmicas em torno de banheiros também. Então, não faz sentido, o mundo tá chegando no nível que tá chegando hoje. É a questão do respeito, de você simplesmente respeitar. Você pode fazer sátiras com os cristãos. E assim, não é que eu não ligue. Eu me sinto incomodada quando eu vejo. Total. Só que assim, mas o Deus que eu sirvo, eu sei que ele não precisa ser defendido. Sim. No momento certo, as coisas agem. Exato. Entende? Na França, você vê o caos que foi na França, né? Rio poluído, tudo dando errado, faltou energia. Não, aquela abertura daquela... Horrível. Nem vamos comentar, né? Não, de Olimpíadas. Vamos deixar as Olimpíadas Fora pra lá. o carnaval, que foi uma palhaçada, e carnaval também, né? Sim, então você vê, eles fazem o que for e tá tudo bem, é engraçado. Se eu faço algum comentário na internet, porque o meu perfil, ele não é um perfil uau, tipo, eu uso muito a sátira e eu uso muito o termo e voltamos com o desgoverno Lula, é uma forma de chamar atenção para as pessoas elas estarem atentas ao que acontece no atual governo, porque quando acontecia no governo atual, no governo do Bolsonaro, tudo era noticiado. Sim. E hoje em dia nem tudo é noticiado. Sim. Tudo que acontece. A Amazônia tá pegando fogo. Mas não é culpa do governo, é culpa de todos nós somos culpados. Sim. Ok, não fomos bons mordomos, eu entendo. Mas por que que antes, 2020, Covid? O Covid matou no mundo inteiro. E a culpa era do Bolsonaro. Só que no Brasil, quem matou foi o Bolsonaro. Exato, Então, assim, não existe uma coerência. Eu vejo muito como uma afronta mesmo, sabe? É como se realmente... eles querem usar, como você mesmo falou, né, a respeito, eles não se aceitam dessa forma. Vamos pegar o gancho, né, falando de algumas questões, né, de ideologia, por exemplo, de gênero. Eles mesmos não se aceitam, eles mesmos não estão ali convincentes do que eles são, mas eles querem cobrar por aquilo. E aí eles se acham no direito de realmente usar aquilo contra você. Exatamente. Para afrontar, para realmente... Mas eu vejo isso muito também como algo espiritual, né? Que eu vejo que é uma guerra entre o bem e o mal, que cada vez mais está nítido. A gente vê que realmente não existe neutralidade no reino, né? Só quem gosta de neutralidade é a esquerda. Exato. Que não se fluido, posiciona, vive o amor, etc. E eu vejo muito também como uma falta de identidade, mas que está muito ligada à cosmovisão bíblica. O fato de você não saber quem você é de fato e de você ter essa identidade em Deus, distorce completamente a visão e isso te muda... gera, né, um espiral e gera também consequência em todas as áreas. Essa falta de identidade é o que gera o vitimismo nas pessoas. Eu não quero aqui anular o sofrimento de muita gente. Então, por exemplo, existem mulheres, são fatos reais, assim. Não vou dizer como alguns jornais dizem, a cada hora morre uma mulher ou uma mulher estuprada. Assim, são pesquisas e que a gente não tem a veracidade de tudo. Se alguém me mostrar algo, isso é real, ok. Mas eu digo assim, existem causas legítimas, existem mulheres que apanham. Existem mulheres que sofrem violência. Existem tantas situações, só que fica banalizado, por exemplo, no movimento feminista. Às vezes são tantas mentiras levantadas, me perdoa. Às vezes são tantas mentiras levantadas que quando alguém realmente precisa ser assistida, não é. Se você parar para observar, é muito seletivo o movimento. Existe um vitimismo
Isso existe, só que assim, eu não tô dizendo que não existe a dor. Existe. Só que a falta de identidade faz com que essas pessoas, elas vivam num eterno mar de vitimismo. E aí o que acontece? Quando a gente vai para as escrituras, nós nos deparamos com Jesus no Novo Testamento. Sim. Todas as pessoas com quem o Senhor teve encontro foram pessoas que tiveram suas vidas mudadas. E suas identidades totalmente transformadas. Então, por exemplo, quando ele chegou no cego, ele sabia que o cara era cego. Jesus não tá na cara que o cara era cego. Jesus pergunta o que pra ele? O que queres que eu te faça? Entende? Pra mim, foi assim, Jesus tá na cara. Ele não tá vendo, mas o Senhor tá vendo. Mas ele precisava que a pessoa manifestasse o que você quer que eu te faça. Né? O desejo. E eu acho que reconhecer também, né? Sim. E ele sempre demonstrou o quê? Compaixão. Eu não tô dizendo que nós não temos que ter empatia. Mas o politicamente correto chegou justamente pra isso. Sim. O excesso de empatia não faz com que eu tire a pessoa da situação que ela tá ou que eu tente encorajá-la ou ajudá-la a sair dessa situação. Existe uma diferença entre, nossa, Drica, nossa, você passou por isso, uma situação. Nossa, Drica, que triste, nossa, eu também já passei. Nossa, como o ser humano é baixo, né? Assim, é assim que a esquerda faz. Ou algumas pessoas, não vamos só rotular a esquerda. Mas quando você olha para o evangelho, todas as pessoas que mesmo numa situação de vulnerabilidade, quando o Senhor olhou com compaixão, elas tiveram a vida transformada. Sim. E a gente só vai conseguir isso na sociedade quando a gente começar a olhar com compaixão e não só com empatia. Existe uma diferença. Existe. Quando eu olho com compaixão, eu falo, olha, realmente essa situação que você passou não foi nada boa. Esse tipo de agressão, nossa, você está desempregado, que triste. Mas eu vou te ajudar, vamos fazer assim, existe uma solução assim, assim, assado. Então, assim, você nunca vai ficar só alimentando o vitimismo da pessoa, mas você vai tentar ajudá-la de alguma forma a sair disso. Então, tirar ela daquele status quo, né? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, não é assim que funciona. Quando a gente olha para o evangelho, a gente entende que no evangelho tem solução para tudo. Embora algumas pessoas insistam em dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia não precisa ser atualizada. Não, de forma alguma. Nenhuma vírgula sequer. A Bíblia não é machista. Quando você ouve uma feminista falando, olha, a Bíblia é machista, patriarcal. Pô, mas se você for lá pro Antigo Testamento, você vai ver as filhas de Zelofeade, elas lutando pelas terras, que eram do pai dela. E Deus deu, né? E aí elas foram falar com Moisés, não sei, eu parafraseando, não vou dizer que Moisés pensou assim, mas tipo, Moisés falou assim, eu vou consultar Deus, vamos ver o que vai dar. E aí quando ele foi orar ao Senhor, o Senhor falou assim, não, dê pra elas o que é delas. E a partir de agora a herança dos pais vão ficar pros filhos e filhas, não só pros filhos. O primeiro caso... Ou seja, não é machista. Não, imagina, Deus não é machista. Existe a questão cultural. O fato do Senhor permitir que os homens vivessem daquela época e tratassem as pessoas daquela época não significa que ele validasse. Sim. Porque nós temos livre-arbítrio. Então, os acontecimentos do Antigo Testamento, eles foram permitidos por Deus, mas não significa que foram aprovados por ele. Sim. E não tem como ele usar a gente como marionete e falar, nossa, eu não gostei disso, eu vou mudar essa cena. Existem as consequências. Para tudo que foi feito de errado, existem as consequências para aquilo. Então, quando alguma feminista vem falar da Bíblia, eu falo, mas espera aí, poxa vida, mas o primeiro direito da mulher que eu conheço no livro mais antigo do mundo, que é a Bíblia, eu vejo o Senhor indo a favor das mulheres, das filhas de Zelofeade. Sim. Como que pode ser machista? Se você olhar o Antigo Testamento, as mulheres... elas tinham posições. Você vê, Débora foi uma juíza. Sim. A Raquel foi pastora. Você vê mulheres... Você vê Raabe. Raabe ajudou os espias. E ela foi poupada. Você vê... a Ruth, você vê o protagonismo das mulheres no Antigo Testamento. Aí quando você vai para o Novo, você vê lá a mulher querendo... os homens querendo... apedrejar uma única mulher, sendo que a lei dizia que eram os dois, mas só tinha mulher. Ali foi um teste para Jesus. Sim. Mas se você pega a parte, o contexto histórico, se você olha na Bíblia e entende o contexto histórico do qual eles estavam vivendo, não era porque a Bíblia era machista. Ali já era um período em que as mulheres já estavam sendo, como eu vou te explicar, inferiorizadas. Exato, uma mudança também na cultural da sociedade na época. Então, e eu acho que o erro também das pessoas é olhar a Bíblia, a gente está falando de cosmovisão, é olhar a Bíblia e ver a Bíblia sobre a ótica delas, olhando para o presente, sem levar em conta toda essa parte do contexto da época. Sim. Né? Eu acho que, por isso que muitas vezes a interpretação, principalmente falando de pessoas que não são cristãs, fazem, é que elas usam, às vezes, algum ponto, algo, né? Nessa questão de conquistar votos, né? Principalmente de cristãos. Sim. E eu acredito muito que elas
olham aquilo e elas tentam trazer aquilo para sua realidade e tentar manipular. Exatamente. Por isso que a gente precisa também do discernimento de espírito e precisa realmente estar biblicamente embasado e Sim. ter esse conhecimento para que a gente não seja enganado, porque tantas pessoas que são leigas acabam caindo num discurso errado, né? Totalmente. Por exemplo, você sabe que não pode matar. Se você matar, o que acontece com você? Eu vou presa. Sim. Sim. E por que veio isso? Da onde veio isso? Se você parar para ver, todas as leis têm fundamento na cultura judaico-cristã, lá nos 10 mandamentos. Sim. Então, assim, o fato de ser inspirado na cultura judaico-cristã não significa que as pessoas sejam obrigadas a ter aquela fé. Nós temos o exemplo do Martin Luther King. Uhum. E o que ele fazia campanhas contra o racismo, inúmeras campanhas, e ele usava a Bíblia. Só que em nenhum momento ele falava que para fazer aquilo dar certo você tinha que ser cristão. Exato. As leis que foram criadas contra o racismo não obrigou ninguém a se converter, mas foram divinamente inspiradas nas escrituras. Sim. Você entende? Então, assim, existe o que não converge, o que é divergente é a igreja e o Estado. Uhum. Jesus já falou, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, a igreja, que somos eu, que é você, que é quem está assistindo a gente, nós sim nos misturamos com política. Sim. Porque nós precisamos atuar. Por tanto tempo, olha quantas décadas, desde a década de 60, 70 ou até antes, a televisão foi demonizada, porque era do capeta, não era verdade? Eu não sei se você conheceu essa época da igreja brasileira. E hoje em dia, para você ter 5 minutos numa TV aberta, são milhões. Exato. A gente demonizou tanto que perdeu espaço. Não tem espaço naqueles locais. Hoje, quando a gente assiste The Chosen, eu fico maravilhada. Graças a Deus, estamos alcançando outros patamares. Sim. Estamos alcançando novos níveis, sem precisar ser aqueles crentes, não vou dizer bitolado no sentido de chato, mas aquelas pessoas que tem voz. E a gente tem voz e não precisa repelir as pessoas para isso. Então, o importante de nos envolvermos com a política é exatamente isso. Peraí, eu gosto de política, eu gosto de projetos, Drica. Então, assim, eu não gosto, embora eu faça os vídeos na internet, eu não me imagino candidata no momento. Eu não sou no momento. Deus, se ele quiser, ele vai ter que fazer um baita download em mim e me convencer do contrário. Mas e aí ele inspira e traz o sonho, né? Exatamente. Porque ele mesmo, é dele o Agora, o que eu gosto, efetuar. Agora, o que eu gosto são de projetos. Eu gosto, por exemplo, de onde eu moro, de visitar as comunidades, de perceber o que dá para melhorar ou não, de ir na Câmara dos Vereadores e levar projeto. De ver as necessidades, de repente eu posso ter uma fazer voz. diferença. Exatamente. Então, existe essa possibilidade, além de você não somente ser um candidato. Sim. Só que existem outras frentes também. Você mexe com entretenimento e comunicação. Você pode expandir o reino, você pode exercer a sua influência também, de alguma forma. Entende? Não só, por exemplo, você é um podcast que traz pessoas cristãs e não cristãs. Exato. E isso não significa que você não seja cristã. Você entende? Então, o fato de eu estar por que o fato de eu ingressar na política em algo vai me tornar menos cristã? Tem gente que rouba? Tem gente que rouba. Mas aí, tudo bem, vamos ser sinceros. Roubando por roubando, nós temos um presidente descondenado que ganhou voto e tá lá de novo. E tá lá. Então, assim, não faz muito sentido essa cobrança excessiva para os cristãos, porque isso impede que nós tenhamos, de fato, uma atuação relevante na sociedade de fazer a diferença. Mas aí, o meu cuidado é só o de não falar. Eu sou defensora dos valores, não é só isso. O cristianismo não se resume só a isso. Não, tem que ter uma visão 360, né? E é a de transformação. Exato. A Bíblia fala de transformação. Mas não é aquela transformação em que o pobre ficou rico apenas. Mas aquela pessoa pobre que agora conseguiu ter um pouquinho mais de condições, ela vai ser um instrumento para ajudar outras pessoas para alcançar onde ela alcançou. Quando você vê a Bíblia, ela não é assistencialista. Mas tem um livro muito bom, que depois eu vou indicar para vocês, que é do template do Novo Testamento. E ela dá exemplos, por exemplo, de costumes judeus. E ela fala muito a respeito, por exemplo, se eu tenho... Não é bem esse o exemplo que ela dá, mas só parafraseando. Eu tenho uma vaca e você está desempregada. Eu tenho 2 vacas ou 3, eu vou te dar uma. Eu vou falar assim, olha, mas espera aí, você vai usar ela, o leite, ou você vende, ou você faz queijo. Para gerar riqueza. Mas você vai gerando. Se, porventura, depois que você conseguir gerar recursos para você, se você se deparar com outra pessoa na mesma situação que você esteve, você vai ajudar a pessoa da mesma forma. Sim.
Não é uma seita. É estender a mão, Mas é estender a mão, esse princípio, né? É o princípio que é o famoso princípio que é o de você dar a vara para pescar e não só o peixe para matar a fome. E é por isso que os judeus, eles têm uma comunidade extremamente próspera. E são fortes e unidos também, né? Então, isso faz muito sentido por quando você encontra na Bíblia as soluções. Pareço uma pessoa muito doida, pareço. Mas é sério, a Bíblia não é tudo isso, não é só chamas e enxofre. Tem lá os fins dos tempos, tá? Sim. Mas eu digo assim, existe reforma na sociedade através das escrituras. E se a gente consegue ler e entender como funcionou lá, a gente consegue trazer e adaptar para os nossos dias de hoje. Aplicar, né? Nem tudo que está na Bíblia, por exemplo. E aplicar de uma forma prática, né, Gi? Exatamente. Então, quando você vê na Bíblia, então, Jane, se eu for seguir tudo que está na Bíblia, nenhuma mulher fala na igreja porque Paulo mandou a mulher ficar quieta e, se tiver dúvida, perguntar para o marido. Mas existe todo um contexto por trás daquilo. Sim. Entendeu? Não é só porque Paulo era machista. Paulo não era machista. Mesmo porque depois você vê ele falando que as mulheres profetizavam. Mas existe todo um contexto daquela região de Coríntios, por exemplo, onde as mulheres... era uma cidade portuária e tinha lá o templo de Afrodite. Uhum. Então, assim, existe esses levantamentos de pesquisadores, como existe outras também. Então, uma das questões que eles mais evidenciam sobre isso é exatamente essa questão. Por ser um templo de Afrodite e ser uma cidade portuária, transitava muitos turistas, que não são turistas, mas os caras lá dos navios. Beleza. Então, você imagina à noite o cara tá na casa das primas, no templo de Afrodite, e aí depois, se de repente ele vai aonde a igreja se reunia, ele vê a mesma mulher lá. Aí vem a instrução de Paulo falando, a mulher não corta o cabelo, para distinguir quem é quem. E não é, né? Exatamente. Aí quando a mulher fala, é no sentido, por exemplo, das pessoas novas que estavam frequentando aquele lugar, o que acontecia? De não tumultuar o culto. Então, peraí, se você é daqui e você tem dúvida, você vai perguntar pro seu marido em casa, mas não vai ficar de conversinha. Isso me lembra, sabe o quê? Muito antigamente, quando existiam as revistinhas da Avon nas igrejas, principalmente de periferia. Todo mundo trocava revistinha de Avon na igreja, não adiantava. O pastor podia estar falando, mas tinha lá a irmã já fazendo a comprinha dela. Muito antigo, eclético, muito, né? Tudo bem. Corta essa. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Mas é nesse sentido. Então, assim, não é que para tudo tem uma explicação, mas se a pessoa tem boa vontade, ela consegue entender. E não faz como a esquerda faz. Ou a esquerda tenta usar a Bíblia de uma forma deturpada, ou eles tentam atacar as escrituras para atacar a gente. Isso, né? E aí, daqui a pouco vai ser crime. Aí fica esse pé de guerra, né? E vai ser contra crime. o outro. Eu não duvido que vai ser crime você ser cristão. Porque do jeito que tá, daqui a pouco nem redes sociais nós vamos poder ter. Entendeu? Fica bem complicado. Isso também na Bíblia já dizia, né? Já diz também na Bíblia que nós cristãos a gente vai ser perseguido. E eu acho que é uma área que isso tende a acontecer. E o pessoal acha que é só uma perseguição. Derrubaram minhas redes sociais. Isso não é perseguição. Calma que vai ainda nem começou, né? Ainda nem começou. Mas eu vejo muito essa discrepância, sabe? E por isso que eu acho que é um tema tão relevante e importante, Gi, que você brilhantemente tem contribuído nas redes sociais acerca disso. E mais do que nunca agora, né? Em função das nossas eleições, né? Vamos até agora falar um pouquinho de eleições. Tá conflitante em São Paulo. Como é que tá a sua visão, né? O que você pode trazer aqui para esse podcast para os nossos ouvintes? Como realmente a sua visão do que você está enxergando nesse cenário, como que você está realmente percebendo, tendo essa percepção. A gente tem visto aí, né, as redes sociais de Marçal que caíram. Eu tô ajudando ele enquanto ele estiver sem redes sociais, eu confesso. É isso, mas... Eu tô ajudando porque não tem condição, eu posso não gostar tanto dele, mas a ponto de você ter as suas redes sociais removidas por conta de um processo que não tem cabimento você ser cortado assim de cara, sem direito à defesa, não faz muito sentido pra mim, não. Sim, não, e queria até que você comentasse um pouquinho, né, desse cenário, desses candidatos que estão aí para, né, nos debates. Olha, sem dizer minhas predileções, que eu não tenho tantas, mas o Nunes é o atual prefeito. O Nunes é de um partido de centro-esquerda. Existem inúmeras reportagens, podem ser tendenciosas ou não, vindo da mídia atual, eu não duvidaria, né? Mas, por exemplo, ele tenta evitar panfletos que o associem ao Bolsonaro. Em contrapartida, o Bolsonaro é visível a insatisfação dele em falar que apoia o Nunes por conta de uma exigência do partido.
Partido que fez um baita de um erro em São Paulo. Eita. Porque isso tudo seria evitado. Nós não teríamos esse furacão e fenômeno Marçal se o PL viesse com um candidato próprio, como, por exemplo, o Ricardo Salles. Entende? Então, beleza, não tem como chorar mais pelo leite derramado, já foi. Mas o Nunes, existem muitas pessoas que gostam do que o Nunes tem feito em São Paulo. Mas eu falo da ponte de João Dias para lá, para as periferias. Sim. Tem lugares extremamente largados e abandonados. Se ele começou a fazer alguma coisa, foi esse ano por conta da eleição. Então, não dá para falar que ele é um ótimo prefeito a ponto dele ter o meu apoio. Sim. Então, assim, eu tenho muito respeito pelo Bolsonaro. Sim. De verdade. Se Também. num cenário ele tá inelegível, mas se num cenário ele voltar a ser elegível e ser só ele e o Lula, vai ser ele de novo. Certeza. A opção de voto vai continuar sendo ele. Contra o Lula, vai ser o Bolsonaro. Pra mim também. Só que, por mais que ele tenha pedido isso, não me convence votar no Nunes. Porque eu sei que ele não tá fazendo aquilo de coração. O Bolsonaro jamais apoiaria de forma muito, como eu vou dizer assim, de forma Genuína? genuína alguém de centro-esquerda. Não faz Sim. sentido, mas tudo bem. Então, o Nunes, pra mim, é fora de cogitação. Mas também porque a gente não tem muitas opções, né? Ele fala, por exemplo, que é contra a ideologia de gênero. Eu não gosto muito de entrar nesse assunto porque é muito mais profundo e não cabe você só usar a pauta ideologia de gênero para querer votos contra a esquerda, né? É questão Sim. de banheiro. Isso, para mim, é insuficiente. Porque essas crianças precisam ser olhadas e cuidadas porque os pais não estão sabendo cuidar. Já deixa fazer uma transição assim de cara, não faz sentido. Só Exato. que ele fala que é contra. Só que em 2021... Ele não reprovou um projeto por inteiro, foi parcial. Se ele é contra, por que não foi total? Quando ele fala de fake news, por exemplo, da candidata Marina, quando ele fala de fake news é disso, e não é fake news. Se ele não barrou de forma total, foi parcial, então de uma forma, mesmo que indireta, ele tá apoiando alguma coisa que tem ali. Parece que fica no meio do caminho, né? O que eu vejo, no cenário, eu vejo o Nunes querendo o voto da direita, dos evangélicos. Mas não quer perder a esquerda. Mas ele não quer ficar instável com o centrão ou com a esquerda. A esquerda nem tanto, mas com o centro. O da Atena, assim... Meu Deus. Eu não sou apresentadora, assim, eu não tenho práticas com câmeras, mas aquele cara, apresentador, que falava todas as tardes, não consegui falar no debate, meu Deus, pra mim foi de dar pena. Foi triste. Não tem projetos com familiaridade. Falar só o que a galera quer ouvir não adianta. Sim. Não tem embasamento, né, tem. parece. Gente, a Tabata não tem condição de falar. A menina é muito inteligente, mas totalmente inexperiente. A prova dela é ela fala tanto do Marçal e para fazer uma denúncia não ter a capacidade ou uma equipe competente para fazer um vídeo de denúncia genuíno. Precisou copiar o formato do Marçal. Dele próprio. Não, aí eu já penso, faz diferente, já que você não gosta do cara, faz diferente. Eu acho que é muita apelação também, né? Sim. Eu acho que... Pra mim, vai ficar... O Boulos é sem condições. A questão do Boulos, a esquerda, pra mim, vai também... Não é só na questão de... O aborto pesa muito, ser a favor do aborto. A ideologia de gênero pesa muito. Sim. Mas, assim, a forma como lida com a população, não encorajando as pessoas a ter uma metanoia de mente. Uma transformação. Uma transformação. Fato, né? A viver de assistencialismo não é algo... Não significa... Não gosto. E não é algo que sustenta também, né, Gi? O que o Marçal falou uma coisa no Flow Podcast é verdade. Ele falou assim, cara, viver só de Bolsa Família e impedir que a pessoa prospere... não faz sentido. Se você impede é porque você quer quanto mais vulneráveis as pessoas, mais você tem ela nas suas mãos. Mas você se torna elas escravas. O discurso do Lula é esse, né? O pai do amor, o pai dos pobres. O pai dos pobres que tá cortando fundos de todos os lugares que mais necessita, seja da educação, seja da saúde. Exato. Então, o Boulos... Presta atenção. O Boulos ficou bravo com uma carteira de trabalho e já quis tirar da mão do cara. Você imagina... Eu vi. Imagina se ele for contrariado, o que ele vai querer fazer? Bravo. Totalmente descontrolado. Não, ele agora tá parecendo um bom pastor, de verdade. Se você pode ver que a comunicação dele é calma, é pausada. Ele fala, veja bem, eu assisto todas as sabatinas, até de quem eu não gosto. E aí é importante. Entendeu? E aí, veja bem. Não, me desculpa, assim. Parece um lorde. Com exceção de que ele é um professor universitário que fala errado pra caramba, tudo bem. Cíntia Chagas tá aí, gente, pra ele aprender. É isso. Só que o que acontece? Não faz sentido os projetos que ele tem, a forma como ele é. Ele invadia FIES,
invadir o FIES, destruir e agora pintar de bom moço, de um Não, cara parece que moderado. o discurso, ele não bate com as atitudes, Não né? bate. Não bate, O totalmente. Marçal é um medo, existe, é real. Todo mundo tem medo que ele seja um Dória. Assim, eu não posso ser injusto. O Dória, na minha opinião, como prefeito, ele estava indo bem. O negócio desandou para ele quando ele foi governador e tentou a presidência. Usou o Covid para isso. Então, assim, como prefeito, ele teve ações com iniciativa privada em relação a exames, por exemplo, o Corujão, que contribuiu muito para quem é da periferia e estava esperando por exames há muito tempo. Então, eu acredito, eu não sei se ele vai ser um. Não quero acreditar que ele vai ser um novo Dória. Mas eu não vejo. Eu vejo a Marina como uma boa opção. De verdade, a Marina do Novo. Mas, infelizmente, ela não tem chances. Mas ela tem a chance agora de fazer o nome dela ir crescendo. Pra, de repente, numa próxima. Exatamente. Só que, assim, eu ainda acho que essa eleição vai ficar entre Marçal e Boulos, com chances do Marçal ganhar no primeiro turno. E em termos de projetos dele, o que você acredita que é coerente? Eu não vou falar do teleférico, não, tá? Mas existem os projetos dele. Ele fala muito de uma questão óbvia, que é a respeito de você interligar os sistemas da saúde. Então, o exame que eu fizer aqui em Barueri. Não, em Barueri é outro município. Em São Paulo, o exame que eu fizer no bairro X, no Parque Santo Antônio, se eu for no Jardim Ângela, vai estar lá no prontuário. Isso é bom. É interessante, entendeu? Mas não é, nossa, não vai resolver tudo, mas é interessante. Ele tem bons projetos com os bolsões nas periferias e ele diz que é viável, de acordo com o que ele apresentou, ele promover aproximadamente 2 milhões de emprego, 2 mil em cada favela de São Paulo, se eu não me engano. Ele disse que esses números são totalmente factíveis, são possíveis de serem executados. Alcançados também. Só que assim, eu não duvido que ele seja muito competente como empresário. Só que ele não vai fazer sozinho, ele vai precisar dos vereadores. Com certeza. Então aí é que tá. Você pode ter bons projetos, mas aí é que vem a militância. A militância não pensa. É nesse sentido que a política faz mal. Eles não pensam na população como todo. Então você tem como... Só para você ter um exemplo, você conhece a Ana Campanholo, que é de Santa Catarina. E há um tempo atrás, eu soube que até a própria direita tentou cancelar a Ana, porque havia um projeto na Câmara deles, havia um projeto que era do PT, ou era PSOL, não lembro, e que ela votou a favor, porque aquele projeto seria um bem comum para a população. E aí ela teve que explicar o óbvio. Gente, eu votei a favor porque era um bem comum para a população. Aquilo fazia bem para a população e eu votei sim. Exatamente. O fato de não ser do meu partido não significa que eu não tenho que pensar na população. Então, isso é fazer política. E é por isso que eu acredito que cristãos posicionados de verdade vão conseguir ter esse tipo de postura como a Ana tem, como o Nicolas tem, de fazer de fato a diferença. Entende? Então, assim, é muito complicado. Então, eu acredito que se o Marçal ele tiver com o coração realmente voltado para servir, porque ele disse que ele quer servir. Eu acredito que se ele tiver chance... Eu sou a favor de dar uma chance para ele que é novo. Do que continuar com o Nunes do jeito que tá e que a gente já tá percebendo que tem muitas combinações casadas. Não faz sentido um partido de direita apoiar um partido de centro-esquerda se não tiver nada por trás disso. Então, eu prefiro o novo... E se o novo não for bom, se o Marçal não fizer um bom trabalho... a própria população também vai... Daqui a 4 anos, se ele tentar, ele perde. Exato, porque... A internet tá aí pra não deixar ninguém esquecer. Entendeu? Então, assim, se o pessoal tiver memória curta, da mesma forma como eu tô ajudando ele agora, eu faço questão de usar as minhas redes sociais pra detonar ele também. E pra cobrar de uma certa forma, né? O que ele propôs, o plano de ação e também projetos. Eu penso muito também que o Marçal, por ele ser um empresário, eu como empresária, se eu votasse em São Paulo, que não é o meu caso, mas eu acho que eu daria também uma chance nesse sentido, porque eu vejo que hoje em dia existem muitas medidas que realmente acabam, em vez de levantar e favorecer o micro e médio empresário, acaba só prejudicando em termos de impostos, tudo. Então, parece que você patina, não sai do lugar e você não consegue, sabe? Realmente, a gente vê quantas empresas desde o Covid que foram fechadas e eu vejo muito esse olhar do Marçal também focado para isso, apesar dele estar focando muito no discurso da população que realmente necessita nesse momento, mas eu vejo que ele tem um olhar para isso. Sim. E isso é interessante porque para o atual governo, vocês, empresários, são os vilões da história. Exato. E não tem nada a ver. E, na verdade, é o que mais... É um elevador social, gente. Se a sua empresa vai bem,
Se os seus funcionários recebem bem, eles também têm a chance de ir crescendo. Crescer, de prosperar. O que impede, por exemplo, se um funcionário seu daqui a pouco dele querer montar um podcast para ele, por inspiração sua. Então, assim, isso é bom, isso é benéfico. Quanto mais competitividade é melhor, gente. Exato. Melhor para quem vai consumir. Ter mais de E movimenta a economia, gera também. Gera emprego, exatamente. Gera emprego, né? Traz recursos, fomenta o nosso país com tudo isso. Então... E você vê tudo isso, assim, as escrituras, elas são muito sábias, porque até pro business, para finanças, para saúde, tem toda a solução ali pra gente. A gente encontra tudo. É isso. A Landa, ela comenta muito na questão da saúde, por exemplo, de uma questão... antigamente, se eu não me engano, foi na época da peste negra. Então, todo mundo morria e tinha lá como se fosse um bairro, um gueto com os judeus e que eles não estavam morrendo, morria pouco em vista dos demais. E aí foi perguntado pra eles, eles já estavam tipo sendo olhados como, peraí, eles fazem feitiçaria, tem alguma coisa ali, tá? Sabe, já estavam sendo olhados de uma forma diferente? Sim. Quando foi lá, quando foram questionados, sabe, bem entender um pouco mais o que estava acontecendo, eles disseram, ó, a gente seguiu simplesmente as instruções sanitárias que a Bíblia nos dá e a gente tá aqui. Perfeito. Então, para tudo. Então, assim... A Bíblia é um manual, né? Dá para você adaptar ela para o nosso dia. Sim. Você não vai seguir ao pé da letra. Tipo, que não matarás, ou se você matar, você vai morrer. Tem umas passagens na Bíblia que, no Antigo Testamento, que você matou, você vai... Se você decepou alguém, fez alguém perder um braço, você ia ter um braço seu tirado também. Sim. Não é desse extremo que eu tô falando, porque a graça já veio. Sim. Né? Graças a Jesus, o sacrifício dele. Mas eu digo em relação, assim, aos princípios. Eu não consigo entender como eles têm tanto preconceito somente com os princípios, sendo que eu querer externar os princípios não vai impor a minha fé para eles. Exato. A gente vive num estado laico. Exato. Então, assim, você pode ter quantas fé você quiser, mais de uma, ou você pode não ter nenhuma. A decisão é sua, mas o fato de eu ter a minha, eu não deveria ser tão repelida por causa disso. Não faz o menor sentido. Hoje em dia, as coisas estarem como estão. Sim. Você ser marginalizada por ser cristã, ou você ser zoada na internet, fazerem vários memes com você porque você é cristão. Não faz o menor sentido. Então você vê como que a cultura do mundo, para que lado que está caminhando, né? E é incontestável quanto a Bíblia realmente ela perdura. E tudo realmente foi baseado na Bíblia. A gente vê o estado dos Estados Unidos, o quanto prosperou e é realmente, né, a potência pelo fato de ter colocado e coloca a Bíblia como o primeiro lugar. Sim. E aí você vê os braços do marxismo, como, por exemplo, sem aprofundar muito no assunto do feminismo, mas aí você enxerga como que o feminismo também tem vindo de uma forma sutil, destruir aquilo do qual... o Deus entregou pra gente. Exato. Então, por exemplo, chegar ao ponto de vir uma onda feminista e para você falar assim, olha, se antigamente a prostituição não era bom, agora é bom. Entendeu? Eu sou o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Tipo, não tô nada contra quem se prostitui, mas vamos ajudar. Será que essas mulheres não querem ser ajudadas a sair desse lugar? Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Mas beleza, se não quer, ok. Mas aí você entende como que é você deteriorar a mulher. Fala assim, olha, não é bom você ficar em casa. Você é uma tonta se você ficar em casa. Você tem que trabalhar. E às vezes a gente, se você não perceber, dentro da igreja, a gente reproduz algum discurso, mesmo que sutil, feminista. Então você vê, quem tem um filho homem, jamais vai criar um menino com 14 anos. Se você se deparar com um homem adulto hoje e perguntar pra ele, quando você tinha 14 anos, o seu pai falava o que pra você? Eu nunca que eu ouvi um pai dizer, ó, você trabalha muito pra você não depender de mulher e não sustentar ninguém. Sim. Muito pelo contrário. Todo homem é criado pra quê? Ó, meu filho, você tem que trabalhar pra quando você tiver sua família, você dar o do melhor pra sua família. Só que com a mulher é o contrário. Qual é o discurso? Trabalha para não depender de homem. E se você parar para perceber, até dentro da igreja, sem perceber, a mulherada tem o mesmo discurso. Sim. E não percebe que é uma coisa enraizada. E na verdade a gente vê que é totalmente contra a Bíblia, porque a Bíblia ela fala, né, a família nasceu do coração de Deus. Sim. Exceto alguém que tenha, né, o celibato, tem esse chamado para isso, ok, mas isso nasceu no coração de Deus. Total. E é uma forma de destruir. Se você tem uma família... Tudo bem, todas as famílias praticamente é disfuncional. Mas os extremos, você vê crianças de periferia que vivem num lar onde o pai agride a mãe, onde a mãe é totalmente autoritária e o pai é omisso. Essa criança, quando chega da escola, não vai querer ficar em casa. Sim. Vai querer ficar na rua, jogando bola, brincando com os amiguinhos. Ela vai ficar muito mais vulnerável para as ofertas que vão aparecer. Sim.
entendeu? Vão acabar ingressando em grupos nada bons, Sim. em facções que não vão Aí levar as nada. consequências. As consequências, então, assim, é uma forma muito sutil. Anthony Gramsci falava isso. Não dá mais pra gente lutar com armas. A gente tem que ir pelas casas. É isso. Ir pelo intelecto, através das universidades. Então, olha para hoje. Você imagina hoje. Hoje, por exemplo, nós temos lá os iluministros lá no superior. Uhum. Ótimo. Quando eles saírem, nós teremos militantes no lugar deles. A geração que vai mudar são as criancinhas de agora, que conseguir ter uma cabeça totalmente embasada no que realmente é bom, para elas crescerem e fazerem a diferença quando elas chegarem lá. Então, assim, a gente está... E por isso que hoje, exatamente, por isso que hoje é de extrema importância trazer realmente, eu acho que por isso que eu sou apaixonada pela visão e a missão da Zion, porque realmente é você trazer você ser um agente de transformação na esfera que você tá. E eu acho que educação e política, né, são esferas importantíssimas que precisa realmente trazer isso de uma forma muito mais intencional para que realmente, de fato, haja essa transformação, esse avivamento, para que talvez a gente nem veja agora, a gente nem veja a transformação e os frutos agora, mas que isso possa ser colhido mais para frente. Exatamente. Através dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E as pessoas precisam se interessar por isso. Você não pode falar, eu não gosto de algo sem estudar. Exato. Entende todo o seu contexto. Você não precisa ser um expert foi política. O que eu comentei. Não precisa, mas você precisa entender o mínimo para você não ser manipulado. É isso. E apesar de... E não só para não ser manipulado. Peraí, é essa vertente que eles seguem? É nesse caminho que eles seguem? Então, se eu puder fazer diferença, eu vou seguir por outro. É isso. Eu não vou entrar na política? Peraí, mas se eu achar alguém na minha comunidade que precisa de ajuda, eu vou fazer diferente. Fazer as pessoas pensarem, né, Gil? Eu acho que hoje em dia tá muito condicionado... em quem você vota? Então eu vou votar também, que a gente não tá podendo pensar, né? Porque se a gente falar o que pensa, a gente é cancelado. Também, mas levar as pessoas a terem essa consciência, sabe? Até pegando esse gancho do que você falou, de conhecer, estudar, buscar, sair desse papel de ignorante, né? Falando de política. Eu queria que a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, queria que você trouxesse aí algumas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo. Como que pode dar esse primeiro passo, sabe? Para saber um pouco mais, quais os canais que, de repente, essas pessoas podem buscar para se informar mais a respeito de política. Eu vi que você trouxe alguns livros também. Posso pôr pra cá? Pode. Algumas coisas que você trouxe aí, que eu vejo que são relevantes, né? É muito relevante para... Eu trouxe algumas indicações... Mas assim... Olha aí, pessoal. É muita coisa, né? Ó, esse daqui eu sugiro o template social do Antigo Testamento. Esse daqui, ele é essencial para quem quer começar do zero. Dá um bom panorama. E seguindo essa linha, eu trouxe indicações cristãs, mas sem viés, tá, gente? Sem aquela, nossa, nós somos nós contra eles, não é isso. Esse daqui também é muito bom, porque a justiça social não é a justiça bíblica, do Scott Allen. É maravilhoso, fala muito sobre tudo isso que a gente vê em alto, Black Lives Matter, o que tem por trás de querer cometer esse infanticídio, que é a questão da liberação do aborto, que para mim é uma questão, é um genocídio infantil. E tem essa leitura do Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, que é maravilhoso também. Uau. Esse daqui, se você é cristão e quer entender um pouquinho mais o seu lugar na política, eu super recomendo. Agora, se você não é cristão, mas quer entender um pouco mais também do contexto geral do que a gente tem vivido, o principal de todos, gente, que eu amo é esse livro do Dalrymple, Podres de Mimados. Quando você vê essas criancinhas mandando nos pais, vocês vão entender o que isso daqui lá atrás. Uau, ele essencial, então. Não, Podres de Mimado fala muito das consequências do sentimentalismo tóxico. É muito bom. Gente, eu super recomendo. Eu já li ele umas 3 vezes. Toda vez que eu leio, eu tenho que anotar. Mas são livros que não são grandes, não. Né? Politicamente Correto do Feminismo é muito bom também para você. É um resumão, mas vale a pena você ler. E, por fim, a Teologia da Libertação, porque eu costumo falar do cavalo de Troia nas igrejas evangélicas, do progressismo entrando, mas a Teologia da Libertação na Igreja Católica também é muito forte. Uau. Então, você entende até o PT, você vai entender a origem do PT junto com a Igreja Católica lá atrás, o que tinha por trás, não digo todos, da Igreja Católica. Mas a Teologia da Libertação, esse livro aqui, eu achei mais em sebo. Eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar, mas vale muito a pena lê-lo também. O maior caminho para o conhecimento é lendo. E aí, o que vocês forem lendo, vocês vão reproduzindo, vocês vão compartilhando. Sim. E vão se aprofundando no que quiserem se aprofundar um pouco mais. E eu recomendo, leiam também
o manifesto do Partido Marxista, tudo. Leiam tudo também, o que vocês puderem de Karl Marx, porque não tem como vocês refutarem o que vocês não conhecem. Só falar, eu não gosto de Karl Marx. Por quê? O que ele escreveu que vai contra a sua fé? Sim. Eu posso enumerar um monte de coisas. Porque, o exemplo maior que a gente tem é o conflito de Israel com Hamas. Por que eu não gosto do Hamas? Porque é palestino? Não tem nada a ver porque é palestino. Vai lá. Se você parar para olhar lá o estatuto do Hamas, eles querem... O que eles acreditam. Não, né? eles querem exterminar os judeus. Eles não querem a terra, eles não querem território. Eles querem exterminar pessoas. Eu não compactuo com isso. Exato. E eu não preciso ser cristã para fazer isso. Então, é muito importante partir do pressuposto que se eu quero saber, eu tenho que entender. É isso. Se eu quero refutar, eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, como é que eu vou refutar? Muito bom. Gente, vou deixar aqui, a Gi vai me passar todas as referências desses livros, vai estar também aqui na descrição desse vídeo, para que também você, se você estiver interessado em começar essas leituras, se aprofundar em política, além de todas essas referências que ela está trazendo, como eu comentei, segue a Giane, porque é maravilhoso, os conteúdos dela são muito, assim, didáticos. Eu que realmente não entendo muito de política, não sou uma excelente conhecedora de política, mas assim como outros, ela tá criando também esse Política para Leigos, que é justamente para a gente começar a se movimentar, sair da ignorância e realmente ter esse mínimo entendimento para tomar as decisões certas e realmente contribuir para a transformação nessa área da política, né, Gi? Precisamos, totalmente. Que bom. Hoje a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu geralmente fecho esse podcast vamos com uma chave maravilhosa. Que eu sei que é uma pergunta maravilhosa, mas que traz muitas chaves maravilhosas, é isso que eu quis dizer. E se você tivesse que dar um conselho para Giane, há uns 10, 12 anos atrás, enfim, uma década atrás, digamos, o que você falaria para ela? Olha, se eu tivesse a oportunidade... Sabe o que isso me lembrou? O episódio do The Big Bang, do Sheldon, falando com ele mesmo. Mas, falando sério agora, eu falaria para mim mesma para eu viver e não sobreviver. Então, hoje eu vivo o favor de Deus e eu sinto que Ele tem remido o meu tempo. Mas por muito tempo, exatamente 10 anos atrás, foi quando eu perdi a minha mãe. Tá. E aquilo me paralisou de todas as formas. Então eu paralisei exatamente tudo na minha vida. E eu sei que não era o que Deus tinha para mim. Então se eu pudesse falar comigo mesma há 10 anos atrás, eu falaria, olha, viva, não sobreviva, porque eu poderia ter feito muito mais a diferença antes do que agora. Existe um tempo para tudo. Sim. Mas eu sei que eu poderia ter desfrutado da plenitude de Deus de uma forma mais intensa e plena. E não se eu tivesse ficado só na caverna. Eu falaria para mim mesma, saia da caverna. Uau! Convite de Deus, né? Que muitas vezes a gente também entra nesse lugar, né? De vitimismo, nesse lugar também de medo, nesse lugar que nos paralisa. Sim. E Deus sempre faz um convite. Né? Exatamente. Os sonhos dele pra gente não são abortados, né? Só que nós temos o poder de paralisar aquilo. E eu tenho certeza que muito do que eu não vivi não foi porque Deus... foi vontade de Deus. Ele respeitou. Sim. Entende? Mas eu meio que estraguei o meu rolê, entendeu? Então, assim, você se colocou naquele lugar. Então, nós precisamos muito ter essa consciência de que os sonhos que ele coloca nas nossas mãos não é simplesmente para você ficar idealizando quando vai fazer, mas de você viver e fazer. Se movimentar, Exatamente. Ser intencional para aquilo, né? Que legal, Gi. É muito bom mesmo. Eu concordo, assim, com você, porque muitas vezes eu estive nesse lugar também, sabe? Sim. E eu mesma me paralisava. Mas eu vejo que nosso Deus é um Deus tão misericordioso que ele também aproveita, sabe? Todas essas situações para nos ensinar, nos amadurecer. E eu acho que ele redime o tempo também, né? Com então, certeza. A gente vê o quanto parece que a nossa vida acaba sendo acelerada, né? E é isso que eu vejo muito na sua vida. Eu vejo esse transbordar, eu vejo essa contribuição realmente fantástica, principalmente falando de política. E eu quero, inclusive, honrar a sua participação, o fato de você estar aqui, de ter aceitado esse convite com 2 presentes. Ai, obrigada. Enfim, aqui nós temos um docinho saudável de Nath Mazzoni. Obrigada. Que é 0 açúcar, 0 lactose, 0 refinados, mas repletos de sabor maravilhoso. Se você quiser abrir. Pode abrir? Fica à vontade. Ops.
Desculpa. Maravilhoso, só para você dar um look aí. Gostei. Maravilhoso. E esse aqui é para te inspirar ainda mais também a continuar a sua jornada cumprindo o seu propósito. Ai. Caroline Kearney, joias de propósito. Uau! Abre que eu acho que é a sua cara. Ai, meu Deus, espera aí. Eu acho que é a sua cara e Ai, você meu vai Deus. Eu também tô achando. adorar. Eu gostei do... Ah, eu gostei da Você cor. comentou prata, Sim. e aí eu falei, vamos de prata. Eu amei, eu adorei. É um anel, Desculpa. né? É um anel. Eu falei assim, nossa, eu nunca tenho o hábito de usar anel. Ó, o primeiro anel que eu vou usar, gente. Eu gostei. Maravilhoso. Você não usa anel? Então Nossa, aí é já um motivo para você Vou ficar com ele, ó. usar. Com certeza. Ai, Gi, que Você viu delícia te certinho. receber. Eu também adorei, Drica. Muito obrigada. Obrigada. Eu sei que Deus ele prepara o tempo certo, né? Sim. Como a gente comentou, foram tantos desajustes de agenda, mas eu vejo que Deus ele preparou um momento ideal para a gente ter esse bate-papo sobre Sim. política, principalmente que vai culminar aí também nas nossas eleições. Eu Sim. creio que foi muito gratificante, muito edificante. E muito inspirador te receber aqui. Obrigada, Drica. Foi muito Espero bom. que você tenha gostado. Com certeza também não vão faltar oportunidades para a gente explorar mais. Quem Com sabe, certeza. depois dessas eleições, a gente também bater um outro papo, falar um pouco mais também dos Sim. desfechos e trazer novas chaves. Então, obrigada, Gi, mais Eu uma que vez. agradeço, fico muito agradecida por tudo, desde a recepção. Aqui eu me senti bem mais tranquila. Confesso que eu estava um pouco nervosa, né? A primeira vez que eu falo assim, tirando as redes sociais, você só grava e pum, né? Aham. Mas assim, foi a primeira vez e foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Ai, que Obrigada. Das delícia. outras vezes não deram certo, porque tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. Então, muito obrigada a você. Ah, eu queria também até agradecer se eu puder, porque foi tudo tão de última hora, Sim. mas a minha cabeleireira que fez tudo, a mão, a Que manicure bonitinha. da JK Hair, ela foi maravilhosa comigo também, porque ela conseguiu dar um bom Trato. jeito aqui, um bom Tá trato. linda, Mas eu arrasou. adorei, eu amei. Amei a estrutura de vocês, tudo muito legal. E eu desejo muito sucesso, que continue Amém, sendo uma Gi. extensão do reino do Senhor, que você continue sendo usada por Deus para esse propósito. Amém. Que você continue sendo movida por propósito e não por oportunidade. Porque Amém. o Senhor vai te levar em lugares mais altos. Amém. Eu recebo. Obrigada, Gi. Obrigada. E você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado. Foi muito edificante, inspirador esse papo. Se você gostou, compartilha aí com mais pessoas para que pessoas também possam ser alcançadas, né, com esse podcast, com esse episódio da Giane. Como eu comentei, o @ dela vai estar aqui na descrição, assim Sim. como todas as referências dos livros. Eu quero também agradecer todos os apoiadores, são pessoas que têm me apoiado, são mais de 1 ano e meio aqui já de episódios, né, de podcast, de projeto, então tem muito sentido, significado, e essas pessoas acreditam aqui no De Papo com a Drica, então meu muito obrigada a cada uma. Vocês viram que eu tô de visual novo, então também quero fazer um agradecimento especial à Rafa Della Lastra, que fez essa transformação do meu visual com base no meu guia de Uau. consultoria de imagem, que foi a Ana Micheleto. Então, um beijo enorme para Lindo. cada uma de vocês. E o Cícero, que fez essa maquiagem. É muito bom a gente poder ter essa contribuição, poder estar realmente com pessoas que estão com a gente nessa união Sim. de propósito. Então, meu muito obrigada a cada um dos meus apoiadores, esse estúdio que nos recebe aqui toda vez, maravilhoso, né, Gi? Sim, com certeza, muito bom. E você que é novo, tá chegando aí no canal, tá conhecendo aqui o De Papo com a Drica pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, tanto no YouTube como no Spotify. Nós já temos aí mais de 48 episódios no ar, além de todos os episódios também de arquitetura, que foi um projeto lindo desenvolvido com a Delano Alphaville, 15 anos, o especial De Papo com a Drica Delano Alphaville, com dicas e várias ideias voltados para arquitetura e decor. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica.